O assédio eleitoral é um crime que vem crescendo no Brasil desde as últimas eleições. Nesse contexto, os sindicatos e o Ministério Público do Trabalho lançaram um aplicativo que permite que trabalhadores denunciem essa prática antidemocrática. A iniciativa visa proteger o direito ao voto livre e evitar que empregadores pressionem seus funcionários a votarem em determinados candidatos. Para falar mais sobre esse assunto, a gente vai conversar agora ao vivo com a procuradora do Ministério Público do Trabalho, Priscila Moreto, ela que está aqui conectada comigo. Bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Will, que é um prazer estar falando com você. Bom dia a todos e todas que nos assistem também. Então, doutora, como que o Ministério Público do Trabalho tem lidado com o aumento das denúncias de assédio eleitoral, hein? É uma prática extremamente agressiva para a nossa democracia, né? Perfeitamente, principalmente quando ele acontece no âmbito das relações de trabalho. No último dia 20 de agosto, o MPT lançou uma campanha de combate ao assédio eleitoral. A campanha se chama O Voto é Seu e Tem Sua Identidade, justamente com o objetivo de prevenir, conscientizar e combater a prática de assédio eleitoral, até mesmo com o objetivo de garantir o regime democrático, de modo que o resultado das eleições reflita a vontade dos cidadãos, inclusive dos trabalhadores e das trabalhadoras que são os eleitores. E essa campanha foi lançada no perfil do Instagram do MPT, que é @mptrabalho, e foi articulada por uma coordenadoria que nós temos internamente, que se chama Cor de Igualdade, pelas procuradoras, Daniela Olivares e Fernanda Barreto, que estiveram à frente. E lá é possível canais de mídia, qualquer pessoa interessada, inclusive os sindicatos, acessarem peças que já estão prontas para divulgação na internet, na TV, no rádio, e tem até mesmo um documentário. Com esse conteúdo de levar informação sobre o que é o assédio eleitoral nas relações de trabalho e, inclusive, em relação à conscientização de que nenhum empregador pode definir ou influenciar o candidato do trabalhador ou da trabalhadora. Pode querer que o trabalhador ou a trabalhadora vote no candidato que o empregador quer. Nem mesmo fazer ameaças de demissões, nem promessa de vantagens ou de prejuízos. Isso é ilegal e o MPT está com diversas medidas para combater firmemente, Inclusive agora, o último dado que nós temos de denúncias, até o dia 2 de setembro, agora, dias atrás, nós já recebemos um valor um número muito elevado de denúncias. Foram até agora, até o dia 2 de setembro, 158 denúncias. Isso representa um número 13 vezes maior, comparando com as denúncias que nós tivemos no último pleito eleitoral. E as medidas que o Ministério Público tem adotado, além dessas que você citou em relação ao aplicativo, que aqui ao longo da nossa entrevista posso esclarecer melhor, nós temos adotado medidas como livre distribuição de procedimentos das denúncias que chegam, sem que haja especialização, porque assim nós teremos mais procuradoras e procuradoras dedicados ao combate dessa medida. O MPT vai funcionar em regime de plantão, tudo para assegurar que o trabalhador possa livremente exercer seu voto, possa estar no dia da eleição e se manifestar, porque às vezes tem até situações em que o empregador coloca o trabalhador para trabalhar em local distante do seu colégio, do seu domicílio eleitoral, para impedir que ele vote, caso ele tenha conhecimento, que o trabalhador não é afeto àquele candidato que o empregador quer, entre outras formas de assédio eleitoral. Perfeito, doutora. Vamos falar mais sobre as formas que são mais comuns ali de assédio eleitoral no ambiente de trabalho. Vocês criaram uma campanha com uns vídeos muito interessantes. Eu queria mostrar um desses vídeos agora. Roda aí pra gente. Enquanto isso, naquela empresa... Pessoal, como vocês sabem, as eleições estão próximas e precisamos garantir o voto. Então eu preciso que vocês tirem uma foto provando que votaram no nosso candidato. Precisamos de colaboradores comprometidos com o futuro da empresa. Mas, chefe, como eu vou fazer para tirar foto? Aí é problema seu. Leve o seu celular escondido e tire uma foto. Assédio eleitoral é ilegal. Denuncie. Ministério Público do Trabalho. O voto é seu e tem a sua identidade. É isso aí, tem que denunciar, E quais são as formas para que essa denúncia aconteça?
As formas de assédio eleitoral, porque o assédio na relação de trabalho, quando ele ocorre na relação de trabalho, ele é toda a prática que o empregador faça com o objetivo de coagir, intimidar, ameaçar, humilhar ou constranger o trabalhador, no intuito de influenciar ou manipular o voto. Então, são situações, essas práticas, né, de assédio eleitoral, é bom que se diga, ela remonta os tempos do coronelismo, né? Mas foi no ano de 2022, nas últimas eleições, que o assédio, a denominação assédio eleitoral passou a existir. E ele pode acontecer tanto em âmbitos privados, né, em ambientes laborais privados, como em ambientes públicos. Então, alguns exemplos de prática de assédio eleitoral, que é possível que o trabalhador identifique, que tenha consciência e se identificar na sua relação de trabalho, que faça a denúncia. Um dos exemplos é o caso, né, do empregador não liberar o trabalhador no dia da eleição para poder exercer o voto, ou exigir que esse dia seja compensado, caso o trabalhador seja liberado para votar, né, que haja essa compensação da jornada, ameaça ou demissão do trabalhador a depender do resultado da eleição. Muitas vezes também há casos de denúncia que o empregador ameaça que a empresa vai ser fechada caso determinado candidato ganhe, obriga o trabalhador a utilizar uniformes, adesivar o seu veículo, utilizar broches. Há situações também como incentivos financeiros ou promessas, seja de benefício, seja de prejuízo, condicionado à vitória de determinado candidato ou à derrota, né, de determinado candidato. Até mesmo reuniões internas com o objetivo de mobilizar o voto dos trabalhadores. Outras hipóteses, exigir que o trabalhador indique na sessão eleitoral, que o trabalhador indique a sessão eleitoral em que irá realizar o voto. E a última hipótese, né, um outro exemplo que eu posso citar foi justamente o que foi narrado nesse vídeo, que faz parte da campanha, que é obrigar o trabalhador que filme, né, ou fotografe o momento do seu voto. Perfeito. Essas são as formas mais comuns, né? Como acontece esse assédio eleitoral. A gente tem visto um aumento dessa prática nos últimos anos e a senhora mencionou muito bem aí que isso remonta lá da época do coronelismo. Será que é porque a gente está tendo mais denúncias, que a gente está ouvindo mais falar sobre esse assunto? Por que estamos tendo mais denúncias? Antigamente isso era um pouco subnotificado. E como fazer essa denúncia? Acho que é importante a gente explicar para quem está em casa de que forma a pessoa pode se informar e denunciar também, se for o caso. Certamente, nas últimas eleições, o conhecimento sobre a prática do assédio eleitoral nas relações de trabalho e a profusão do trabalho da mídia, muito bem, igual vocês estão fazendo, sobre o que é o assédio eleitoral, essa conscientização, a informação sobre os canais de denúncia, certamente elas contribuem para que haja essa visibilidade do que é o assédio eleitoral e haja justamente essa maior demanda, né, esse maior encaminhamento de denúncias. E aí, nesse sentido, foi que o Ministério Público do Trabalho fez um fomento, né, às centrais sindicais que já desempenhou nas últimas eleições um importantíssimo trabalho no combate ao assédio eleitoral. Foi nesse sentido, então, que nós fizemos esse fomento, esse apoio, também a modalidade de denúncia feita através dos sindicatos e das centrais sindicais. Porque o poder público, o Ministério Público do Trabalho tem a sua importância e o dever de garantir que o trabalhador e a trabalhadora exerça livremente o seu voto. Mas nós conseguiremos fazer isso de forma mais ampla e de forma mais eficaz quando tivermos a sociedade civil organizada. E nesse contexto nós temos a classe trabalhadora organizada em sindicatos. Então essa participação ativa da sociedade civil fortalece e ajuda a prevenção e o combate do assédio eleitoral. Até porque o sindicato, ele que está próximo do trabalhador, às vezes o trabalhador nem tem conhecimento que aquilo é uma prática ilegal. Então o sindicato vai ajudar a conscientização, levar a informação a esse trabalhador de que aquela prática não é correta. Às vezes o trabalhador tem consciência do que é o assédio eleitoral na relação de trabalho que ele está sofrendo, mas não sabe onde denunciar.
Outras situações, o trabalhador se sente mais seguro denunciando para o seu sindicato ao invés de recorrer diretamente ao Ministério Público do Trabalho. Então, a participação dos sindicatos, que lançou, né, esse site para coleta de denúncia de forma mais agilizada, de forma mais clara e objetiva, ajuda nesse enfrentamento eficaz do assédio eleitoral nas relações de trabalho. Então, foi nesse sentido que, no dia 3 de setembro, as centrais sindicais, em cooperação com o Ministério Público do Trabalho, foi lançado, né, o site que se chama centraissindicais.org.br/AE, de assédio eleitoral. Ele é um canal, um site que tem uma página só. O trabalhador vai poder fazer as suas denúncias, inclusive seja de forma anônima, seja de forma sigilosa, de forma bem rápida, e essa denúncia, o sindicato mesmo vai poder atuar, seja extrajudicialmente ou seja judicialmente, mas também o sindicato, as centrais sindicais farão esse encaminhamento ao Ministério Público do Trabalho mediante formalização de denúncia. Perfeito. A gente viu, inclusive, na ilustração que nós mostramos agora há pouco, que o patrão se sente muito seguro para cometer a prática do assédio eleitoral. E a gente sabe que isso acontece de fato na vida real. Quais são as punições previstas para quem comete esse tipo de crime? O assédio eleitoral nas relações de trabalho, ele pode ter uma diversidade de repercussões. Porque, além de ser um ilícito trabalhista, o assédio eleitoral nas relações de trabalho também pode ser um ilícito criminal. Então, tem situações que se configuram só ilícito trabalhista e outras situações que se configuram as duas coisas, um ilícito trabalhista e um ilícito penal. Nas situações em que for em relação, né, às repercussões trabalhistas, caso verificada essa prática, de imediato nós temos um prazo que é em horas, porque o prazo, ele é um fator, o tempo, né, é um fator primordial no combate ao assédio eleitoral, porque tem que garantir que no dia do pleito eleitoral o trabalhador manifeste de forma livre o seu voto. Então, o Ministério Público do Trabalho expede uma notificação recomendatória pedindo que o empregador, determinando, né, concedendo um prazo ali de 24 horas para que o empregador se retrate e se comprometa a não mais fazer essa prática. Também é proposto, né, a assinatura de um termo de ajuste de conduta, em que o empregador assume obrigações de não mais fazer essa prática, de adoção de outras medidas, inclusive fomentando a liberdade, né, de manifestação ao voto, e sob pena de pagamento de multa, caso incorra no descumprimento de alguma obrigação, além também de previsão da indenização. Caso o empregador não aceite firmar esse termo de ajuste de conduta, então o Ministério Público do Trabalho ajuiza uma ação civil pública, pedindo essas obrigações de fazer, não fazer, sob pena de multa e também uma indenização reparatória. Além disso, a previsão de uma lei, que é a Lei 9.029, que estabelece multa de 10 vezes a 50 vezes o maior salário da empresa e também proíbe empréstimos com bancos públicos. Essas são algumas das repercussões trabalhistas que é possível ocorrer. Ótimo. Vamos falar um pouco mais sobre o aplicativo. Ele é compatível com todos os sistemas operacionais? Qualquer pessoa pode baixar, é isso? Isso, o aplicativo, ele é um site, ele pode ser facilmente acessível, seja no computador, mas especialmente pelo celular. Ele é uma página só, com poucos campos. E é possível o trabalhador fazer essa denúncia de forma anônima, ele não se identificar, mas também de forma sigilosa, em que ele se identifica, mas ele pede que a identidade dele seja resguardada. E também pelo aplicativo é possível se juntar provas, seja mensagens, e-mails, comentários, postagens de redes sociais como Instagram, Facebook, TikTok, documentos, imagens, áudios, até mesmo ligações telefônicas gravadas, registros de ocorrências de canais internos. O site, ele permite que sejam juntadas essas provas. E é muito importante, como eu falei, que a atuação contra o assédio eleitoral nas relações de trabalho, ele tem que ser de forma rápida, de forma ágil. É importante que o trabalhador, ainda que ele possa fazer essa denúncia anônima,
ajuda muito quando essa denúncia é acompanhada de prova, inclusive a prova testemunhal, que é quando o trabalhador se identifica ou até mesmo aponta trabalhadores que estavam presentes quando ocorreu a prática de assédio eleitoral. Porque esse início da denúncia com esses elementos mínimos de prova já nos ajudará nessa resposta rápida por parte do Ministério Público do Trabalho. Claro que se o trabalhador se sentir inseguro, não quiser fazer de forma anônima, ele pode fazer e o Ministério Público do Trabalho vai atuar e vai investigar. Mas, às vezes, não vai ter essa resposta tão rápida porque vai ser necessário fazer todas as diligências investigatórias de forma antecipada, né, para identificar minimamente algum indício. Tá ótimo, tem que denunciar, não pode deixar, é uma prática ilegal que acaba retirando das pessoas o direito do voto. É um direito que a gente tem, que a gente precisa exercê-lo de forma plena. Para a gente finalizar rapidinho, doutora, acho que é necessário a gente explicar, especialmente para as pessoas mais humildes que estão lá no interior do país, o voto, independentemente daquilo que o patrão fala, ele é 100% seguro e 100% não tem identificação do voto, né? É um voto anônimo ali, não tem como alguém saber em quem eu votei, correto? Correto, perfeitamente. Não tem como, é 100% seguro e justamente por isso que até como vocês reproduziram, né, a campanha do Ministério Público do Trabalho, é porque muitos empregadores, até mesmo os empregadores, sabem desse segurança 100%, por isso que pede para os trabalhadores de forma criminosa e ilegal fotografar o seu voto, informar a zona eleitoral, porque o próprio empregador tem consciência de que as eleições, a urna, as urnas são 100% seguras. Tá ótimo, doutora Priscila Moreto, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, pelas orientações. Voltaremos a conversar mais vezes, certamente. Afinal, é um assunto muito importante para a nossa cidadania. Até mais. Eu que agradeço, Iker, a oportunidade e bom dia a todas e todos. Bom dia. Tchau, tchau.